Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos aqui em mais uma aula sobre o nosso curso de evangelista voluntário. É um treinamento que nós damos, especificamente agora estamos falando sobre pequenos grupos, mas nosso sonho é trabalhar com 4 áreas. Já estamos fazendo alguns ajustes para que tenhamos um outro professor só para evangelismo pessoal, formação de duplas missionárias e como dar estudos bíblicos. E temos ainda um outro professor que vai falar sobre evangelismo público, né? É muito importante que a gente foque hoje na questão do pequeno grupo, e teremos ainda o curso sobre igreja acolhedora, recepção, ajudar a igreja a entender o papel dela quando pessoas adentram a nossa igreja, né? Para que elas possam se sentir úteis, felizes, acolhidas. Então, são 4 áreas, né? Evangelismo pessoal, evangelismo público, igreja acolhedora, e agora as aulas estamos dando sobre pequenos grupos, né? Esse assunto é muito importante. Nós já falamos sobre a importância do pequeno grupo, já explicamos para vocês, aqui que têm assistido às aulas, a questão fundamental de que a igreja está numa fase em que nós temos muitos ouvintes, né? Poucas pessoas estão realmente trabalhando dentro da igreja, e fora da igreja também. E o objetivo dos pequenos grupos é envolver o máximo de irmãos nesse trabalho de salvação de almas, e assim eles estarão se salvando. Falando sobre descobrir discípulos dentro da nossa igreja, e assim todo mundo terá uma participação, não a passiva de meros ouvintes, mas serão também participantes do reino celestial. Falamos sobre o papel do líder na aula passada, e nessa aula eu falo sobre o papel do anfitrião, né? O que o anfitrião deve fazer, como deve ser o trabalho da pessoa que vai receber os convidados do pequeno grupo na casa, né? Nós já entendemos que o pequeno grupo é uma reunião que é feita através de um líder que escolhe um anfitrião, e esse anfitrião terá um ambiente na casa, e nós vamos agora trazer bem objetivamente as aulas sobre este assunto, que vejo de grande importância para a nossa compreensão, e também você que é líder de pequeno grupo vai poder, de uma forma bem clara, passar essas informações para o anfitrião, porque o líder ele é responsável pelo anfitrião. Então, aqui nós vamos colocar a transparência de hoje. Eu creio que você já deve estar vendo aí a transparência, e algumas informações são muito importantes, né? O anfitrião e o líder, né? O líder, é importante você entender que o anfitrião deve desenvolver alguns detalhes com o líder. Então, o líder, ele escolheu uma pessoa, né? Ele orou por essa pessoa, ele se envolveu com uma amizade com a família desse anfitrião, e agora chegou o momento em que você já tem o anfitrião já aceitou este convite de Deus através de você, e você, como líder, né, vai orientar o anfitrião. Já disse a vocês que poderíamos ter anfitrião adventistas, mas até priorizamos anfitriões que sejam não adventistas, para que eles participem já como missionários no reino de Deus, né? Esse é o grande sonho que nós temos. Não significa que não possamos ter anfitriões adventistas, tá? Isso não é uma regra, é apenas uma sugestão para que você espalhe a mensagem e atenda pessoas que talvez nunca iriam a uma igreja. Nós já falamos que as pessoas hoje estão acostumadas a receber as coisas em casa. E você, líder, vai levar a palavra de Deus, você vai ser pastor dessa família e dos vizinhos delas, das pessoas que ela conhece, dos amigos dela e dos seus amigos também. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer junto com o anfitrião é definir a periodicidade, né? Se vai ser semanal, se vai ser quinzenal. É importante que seja semanal para que as pessoas peguem ritmo. Algo que você tem uma sim, uma não, confunde a cabeça das pessoas, né? Então é importante que você trabalhe de maneira semanal, caso seja oportuno, né? Cada situação pode ser diferente. Escolha o dia da semana,
Escolha o horário que vai começar a reunião, o horário que vai terminar a reunião. É muito provável que quando você fizer algumas reuniões, você tem que fazer alguns ajustes aí, não tenha problemas com isso, né? Não é porque vocês definiram que seria 8 horas da noite, que não pode ser 7h30, enfim. É importante que vocês consigam conciliar o que atenda a família que está recebendo e os convidados deles, né? Isso é muito importante. Ao você visitar esse anfitrião, é necessário que você conheça os espaços da casa e que você defina com ele quais serão os lugares públicos onde as pessoas poderão acessar e lugares privados para que essa pessoa talvez feche um quarto, né? Ou, de repente, uma sala que ela não gostaria que as pessoas entrassem, enfim. Então, vamos ter ali um lugar onde as pessoas possam ficar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a forma como vai se acomodar essas pessoas, mas o mais importante de tudo é que as pessoas se sintam muito à vontade, né? Então, para que as pessoas se sintam muito à vontade, é necessário que, de repente, vocês tenham que providenciar cadeiras confortáveis, enfim, um banco que seja, não importa, né? É, mas é importante que também algumas coisas aconteçam. Então, primeira coisa, a acomodação deve ser em forma de círculo. Por que a acomodação deve ser em forma de círculo? Para que todos possam trocar olhares, para que todos possam falar e todos possam olhar para quem está falando e todo mundo que falar poder falar olhando para as pessoas que estão ali. É uma forma fantástica de nós termos integração, né? Temos momentos ali de confraternização, momentos de oração, momentos de pedidos, de agradecimento, enfim. É muito importante isso, tá? Aí eu coloquei uma frase aí, talvez você não entenda muito bem, né? Além de sanitários, em que o anfitrião deve sinalizar na casa, quando receber as pessoas, olha, se você precisar de um banheiro, é ali, né? Então você vai orientar como líder que o anfitrião tenha essas atitudes, né? Você vai assistir esse vídeo, depois, se tiver alguma ideia que seja particular daquela casa, você pode e deve conversar com o anfitrião, né? E eu coloquei suco de nuvem, né? Suco de nuvem é uma brincadeira que quando eu aprendi sobre esse assunto há mais de 20 anos atrás, é muito importante que as pessoas tenham facilidade para que elas possam beber água, para que elas possam ter um acesso rápido à água, né? Então, de repente, vocês comprem um copo descartável, vocês colocam 2 ou 3 jarras de água, não precisa ser suco, não precisa ser nada de especial, água mesmo, para que as pessoas, quando elas tiverem sede, facilmente elas vão até um centro ali, colocam água no copo e possam tomar. Assim fica melhor o ambiente, né? Também verificar se o lugar está limpo, está bem arejado, né? Se não está frio, se não está quente demais. São alguns detalhes que o anfitrião, junto com o líder, né? O líder vai trabalhar ali para que essas coisas possam ser bem definidas, né? A questão de quem vai receber as pessoas. O líder deve chegar mais cedo, deve estar junto com o anfitrião, vendo se tudo está no seu lugar para ajudá-lo e deve estar pronto ali para receber as pessoas, né? Para que as pessoas possam se sentir acolhidas desde o momento que elas entram. Então, o anfitrião, o que ele deve fazer? Deixar o ambiente preparado de 15 a 20 minutos antes do horário marcado. É muito importante, né? Para que ele possa estar bem ali, poder receber as pessoas, né? As cadeiras de forma circular, como eu disse, a água ali disponível para todos eles. Se necessário, se possível, né? Um audiovisual. Hoje todo mundo tem uma televisão lá no meio da sala, tal, um aparelho de som, né? Ou projetor que seja, não importa. Para que as pessoas, de repente, possam ver a mesma tela, no caso de um louvor, no caso de uma leitura da Bíblia. É importante que as pessoas tenham a Bíblia na mão ali, né? Ajudem as pessoas da igreja, ajudem as que não são da igreja a achar ali os versículos bíblicos que vão ser estudados. Mas talvez no momento de louvor, caso não tenha um aparelho de som, não tenha uma televisão, deve escolher alguns louvores e repeti-los. Não ficar toda semana colocando louvores diferentes. Por quê? Porque geralmente as pessoas que vão vir não são da igreja, né? Vizinhos do anfitrião, amigos do anfitrião. E aí você escolhe um louvor, no máximo 2, e canta várias vezes, porque existe uma coisa chamada formato evangelístico. As pessoas, elas
elas se apegam inconscientemente àquilo que se repete. Quando você, quando eu era criança, algumas trilhas, né? A gente tem aí as trilhas, vamos dizer assim, sonoras do Jornal Nacional, por exemplo, né? Podia ser, talvez, da época de eleição, podia ser, talvez, do futebol. Aquilo ali, quando você ouve, a tua mente já se predispõe. Então, a repetição é muito importante. Escolher dois, no máximo três louvores, né? E canta um bom tempo. Depois, se as pessoas já cantando já de cor, aí você pode até mudar, inserir um novo, né? Então, é necessário que o anfitrião, caso ele tenha um audiovisual, né? Já deixe preparado ali nos dois ou três louvores. Hoje em dia, todo mundo, a maioria das pessoas tem TV Smart. Quem não tem TV Smart, talvez possa fazer uma folha, né? Com a letra dos louvores. Se alguém tocar um instrumento, melhor ainda, se não, leva seu aparelho de celular com uma caixinha de som. Existem várias opções hoje. Então, o anfitrião e o líder, essa parte do anfitrião deve ser treinada pelo líder, mas depois o líder já deve deixar isso pronto para que tenha esse momento especial onde as pessoas vão adorar, vão cantar, né? E elas conheçam os louvores, né? Tudo tem que ter uma esfera de paz, de harmonia, né? Com louvores. Então, antes de começar ali, se tem um som ambiente, deixa tocando louvores ali, para que as pessoas vão chegando, elas já sejam abraçadas, já tem um momento ali de confraternização, o anfitrião receba bem elas, se for a primeira vez, o anfitrião apresente, ó, aqui, ó, banheiro, se você precisar, nossas cadeiras, fique à vontade, né? Eu gostaria de beber uma água, atender-os muito assim, daquela forma VIP, né? VIP, para quem não sabe, é Very Important Person, quer dizer, pessoa muito importante. O anfitrião já vai aprender logo cedo a tratar com carinho os convidados. Olha que coisa linda, né? É muito importante. E acomodá-las, né? Para que elas possam ali ter um ambiente agradável, né? É muito importante que todas as situações que envolvam a esfera desse momento, né, possa ser agradável, sem tumulto, sem gritaria, né? Enfim, todo mundo pode e deve se abraçar com respeito, deve ter ali um momento, 10 a 15 minutinhos antes de começar, talvez para as pessoas conversarem. Isso é muito importante. E eu coloquei uma palavra que talvez seja um pouco desconhecida para muitos aí, que seria cuidar dos acepipes, né? É a palavra que eu aprendi quando eu era aluno lá no NASP. Um professor foi orar e disse, na oração disse que agradeço os acepipes que estão à mesa. Aí eu fui no dicionário. Acepip é uma espécie de lanchinho de comes e bebes, né? Então, de repente, é, é em comum acordo, né? Tanto o anfitrião, o líder, os membros que fazem parte daquele pequeno grupo vão trazer ali um bolo, vão trazer lá um suco, pipoca, ou seja, uma coisa que não seja cara, que também não onere financeiramente. E no final, então, depois do programa, né? Pode ser que exista, pode ser que não exista, pode ser muito individual de cada pequeno grupo, um momento de confraternização. Então, você tem ali o programa que é dirigido pelo líder, né? Ele chega, cumprimenta todo mundo, né? Deixa um pessoal ali 10, 15 minutinhos enquanto elas vão chegando para se confraternizarem. O ambiente está com louvores. Aí o líder vai começar o pequeno grupo. Ele vai agradecer a presença de todos, ali ele vai ver se está todo mundo acomodado, vai dar a oportunidade, né, de que as pessoas louvem a Deus através dos cânticos, aí o anfitrião pode cuidar ali do som, né, da TV, de colocar o cântico, enfim. Depois que cantam, alguém deve orar. Lembra que você não deve pedir para alguém, ó, irmão, fulano, ora. Alguém gostaria de orar, né? Só tiver você de adventista, ofereça mesmo assim. Mas se ninguém quiser, você faça a oração. Tem um outro papel que vamos aprender na próxima aula, que é o papel do secretário, que é uma espécie de ajudador aí, tanto do anfitrião quanto do líder. Então, nós temos uma dupla, né? E esse papel de três surge da ideia da trindade, né? Três pessoas com o mesmo propósito trabalhando
em prol da salvação de outras pessoas. Então, é muito bom que você entenda isso, né? E depois que ele faz esse momento de oração, ele deve dar oportunidade para pedidos e agradecimentos. Então, dá oportunidade para os pedidos e os agradecimentos, faz uma oração depois pelos pedidos e estuda a palavra de Deus. Depois que estudou a palavra de Deus, que esse é o papel do líder, que vai ali administrar isso, pode ser um dia ou outro um sermão? Pode, mas que não seja rotina. No pequeno grupo não é lugar para sermão, né? Às vezes acontece, tem um palestrante bacana, alguém que fala muito bem sobre um assunto, e você convida ele, mas o pequeno grupo é um lugar onde as pessoas devem participar. As perguntas devem ser estimuladas para que as pessoas se coloquem no lugar dos personagens, falem dos seus sentimentos. Muitas vezes elas vão ali desabafar algum problema, é hora das pessoas acolherem, né, essa pessoa. E depois, então, que acabou a oração final, então, se possível, né, cada situação é uma situação, você vai ter ali os seus comes e bebes. E ali, então, o líder fica muito esperto para ver se está todo mundo conversando, ele dá atenção para todo mundo, o anfitrião também dá atenção para todo mundo, né? E aí chega uma certa hora que o líder fala, irmãos, estava muito bom, mas amanhã o nosso irmão aí, que é nosso anfitrião, precisa trabalhar cedo, então gostaria de encontrá-los na semana que vem, né? Traga algum amigo. É importante sempre ter uma cadeira vazia. Importante, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso um outro dia, mas a cadeira vazia é para você estimular outra pessoa, né, do seu ciclo de amizade, que talvez não seja adventista, de preferência. Porque, veja, se nós colocarmos 2 ou 3 irmãos dentro de um pequeno grupo, tivermos 5 ou 6 não adventistas, nós estaremos evangelizando essas pessoas, né? E um detalhe, no pequeno grupo não é lugar de dar estudo bíblico, tá? Deixar isso bem claro. Aqueles moldes de vamos hoje estudar sobre a Bíblia, vamos hoje estudar sobre a volta de Jesus. Não, não é isso. O grande foco do pequeno grupo é o fortalecimento de comunhão, de relacionamento, onde as pessoas se sintam à vontade, onde elas não estão apenas para aprender, mas para trocar experiências. Então, isso é muito importante. E a parte, então, quando alguém sentiu o desejo, ou de repente um dia ter um estudo especial sobre aquele assunto. Então, o líder deve estar muito antenado a isso. Mas o papel do anfitrião é receber, né, depois de ter deixado o ambiente preparado, cadeiras em círculo, água no meio, muito simples, tudo muito simples, né? Um lugar onde, se as pessoas trouxerem os comes e bebes, possa guardar para quando acabar, fazer aquela mesa bonita e todo mundo participar ali 15, 20 minutinhos, se confraternizando, e aí o líder bondosamente diz, olha, vamos então nos encontrar semana que vem, isso vai acabar ali, né, com todo carinho, muito cuidado com essa parte aí, né? E nunca o anfitrião deve dizer isso, naturalmente, mas o líder, né, para que não se alongue muito. Eu tenho um pequeno grupo que as pessoas elas não querem ir embora, o próprio anfitrião gosta que elas fiquem, então não há problema. Não vamos vamos colocar regra como se fosse a coisa mais imprescindível do mundo, mas aqui estão algumas orientações sobre o anfitrião, né? O anfitrião deve ser totalmente ligado, conectado ao líder, devem tomar decisões juntos, devem conversar, né? O anfitrião, às vezes, não é só o marido, é o marido e a esposa, de repente é uma mãe e um filho, às vezes o anfitrião são 2 ou 3, porque eles estão ali como família naquela casa. E vamos entender isso de maneira bem prática, certo? Para que o anfitrião seja orientado pelo líder e ele já possa trabalhar, mesmo não sendo adventista, né? Trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, e aqui nós entendemos que quanto mais irmãos se engajarem nesse projeto, e até mesmo aqueles que não são ainda da nossa igreja, nós estaremos trabalhando para o reino celestial. Eu me lembro, para terminar, da frase do Espírito de Profecia que diz que ela viu, Ellen White, milhares e centenas de casas com as Bíblias abertas. E o mundo parecia iluminado pelo poder celestial. Queridos, como nunca hoje é tempo de concluirmos a missão que Deus nos confiou. Que a sua vida possa ser uma bênção. Que nós paremos de ficar apenas sendo ouvintes de cultos, mas trabalharmos para a causa de Deus e Jesus possa voltar em breve. E ela diz, né? A formação de esforço com base em pequenos grupos foi mostrado por aquele que não pode errar. Então, meus queridos,
eu estou convencido de que esse é o caminho que Deus está te chamando como líder, preparando o anfitrião, e depois vamos falar sobre o secretário na próxima aula. Que Deus te abençoe, que a tua vida possa ser para a honra e glória de Deus. Eu quero orar por você. Eu tenho orado por vocês. Eu não sei quantas pessoas estão participando do curso. Talvez uma pessoa envia para outra pessoa, né? No mundo da internet é assim. E eu optei por gravar justamente para que essas coisas possam atingir, essas informações possam atingir outros lugares, em outras épocas, né? Estamos agora em junho de 2024, mas pode ser que daqui a um ano alguém se interesse pelo curso. Isso vai acontecendo de forma natural, e não por mim, né? Não pelos outros professores que virão, mas para a honra e glória de Deus. Então, feche seus olhos, eu vou orar nesse momento. Senhor Deus, aprendemos aqui sobre a importância de que levemos a palavra de Deus de porta em porta. Que com carinho, com amor, despertemos em nossos irmãos o desejo de deixarem de ser membros, espectadores, para serem pessoas não passivas na igreja, mas ativas, onde cada uma delas seja o pastor de um amigo que não é adventista e dos seus familiares, dos seus vizinhos, talvez até mesmo de companheiros de trabalho dessa pessoa, enfim, para que o teu Espírito, Senhor, mova as pessoas e elas agora encontrem outras pessoas sedentas pela tua palavra, que possam abrir as suas casas e sejam orientadas pela atuação do seu Santo Espírito, para que elas já sejam instrumentos nas tuas mãos antes de tomarem uma decisão pelo batismo. Nós sabemos, Senhor, se esse plano for colocado em prática, a tua mensagem será rapidamente espalhada com folhas de outono. E que essa profecia se cumpra em nossos dias. Milhares e centenas de casas com as Bíblias abertas, o mundo parece iluminado pelo poder celestial. Como eu sonho, Senhor, com este momento. Vamos ver uma igreja vibrante. Estamos ainda no momento de mornidão, mas o teu Espírito é uma promessa que seja derramado para os nossos dias. Nós te pedimos que essa promessa se cumpra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu estou gravando hoje, sexta-feira. Amanhã nós temos uma vigília. Essa vigília vai contar com um planejamento de um evangelismo que nós vamos ter lá no Pegorelli, um bairro aqui nosso. Vamos ter feira de saúde, vamos ter o dia do Quebrando o Silêncio junto, né? Vamos fazer um planejamento, vamos ter curso para deixar de fumar, Semana da Família, evangelismo público, e envolver todo o nosso distrito para a honra e glória de Deus. Amanhã essa vigília vai tratar disso das 3 às 4h30, 5 horas. Depois nós temos o batismo do nosso querido irmão Schaefer. Schaefer é fruto do pequeno grupo, né? De um momento que nós chegamos ali para fazer um estudo bíblico, que Deus nos iluminou para que fôssemos feito um pequeno grupo. Ele se envolveu em outras atividades, e nós entendemos que cada um jogou ali um pouquinho da atuação do Espírito Santo na vida dele para que essa árvore fosse crescendo e agora produza frutos através do batismo. Nós teremos o batismo do nosso querido irmão Schaefer, um amigão, um amigaço nosso. Então você está convidado às 17 horas. E depois teremos uma vigília de testemunho. Existem vários pequenos grupos funcionando aqui no nosso distrito. Temos pequenos grupos em várias das nossas igrejas. E aí nós vamos ouvir o testemunho deles para que a gente se fortaleça ainda mais, motive mais irmãos a formar outros pequenos grupos. Então, tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe o nosso pastor, pastor André, aqui do nosso distrito, abençoe o seu pastor aonde você estiver e que a nossa vida possa ser uma bênção. Estamos felizes por esse momento tão especial que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.